Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktāya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekaram Ismerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanidhe Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Astuttara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva. E também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 7, o Nitya Dharma e capítulo 8 já, o Nitya Dharma e o comportamento Vaishnava. Então nós paramos aqui num ponto em que Haridas Babaji Maharaj estava explicando sobre os três tipos de Vaishnavas, Kanishta, Madhyama e Uttama. Então ele continua dizendo o seguinte: o Kanishta Adhikari Prakrita Bhakta, ele está de pé, né, diante da porta do templo de Bhakti, mas devido à sua ignorância sobre os princípios de Sambandha Jnana, ele ainda não alcançou o Shuddha Bhakti. Tal pessoa, ela é conhecida como Balisha, né, até que ela então venha a entrar, né, ou acessar a plataforma de Shuddha Bhakti. Quando ele se torna mais íntimo dos princípios da verdade de Sambandha Jnana e desperta o sabor por Shuddha Harinama, na associação de devotos puros, a sua ignorância será dissipada. E ele então alcançará o status de um Madhyama Vaishnava. É essencial que um Madhyama Vaishnava conceda a sua misericórdia sobre todas as pessoas ignorantes. Ele deve tratar todo convidado, né, todas como se fossem convidados, e deve satisfazer as suas necessidades, né, ao máximo de sua capacidade. Mas isso ainda não é suficiente em si mesmo. Ele deve atuar de tal maneira que ele deve despertar a fé em Ananya Bhakti, né, e também o gosto deles por Shuddhanama. Esse é o verdadeiro significado de misericórdia. Ou seja, misericórdia não é só aceitar os defeitos das pessoas como elas são,
Misericórdia significa dar-lhes acesso e conhecimento sobre o que é a devoção pura. O ignorante ele pode ser vítima da má associação e pode cair a qualquer momento devido à sua falta de conhecimento nos Shastras. O Madhyama Vaishnava ele deve sempre proteger essas pessoas suscetíveis às más associações, perdão. E ele deve misericordiosamente dar-lhes a sua associação, né, e gradualmente instruí-los nos assuntos espirituais e também nas glórias de Shuddhanama. Uma pessoa doente deve estar sob os cuidados de um médico, porque ele não pode curar a si mesmo. Então, assim como alguém perdoa uma pessoa, ela perdoa a ira de uma pessoa doente, né? Então ela também deve desculpar o comportamento inadequado de um ignorante. Essa atitude é conhecida como misericórdia. O ignorante, ele tem cultiva muitos equívocos, né? Muitas visões distorcidas, como por exemplo fé em Karma Kanda, uma inclinação, né, temporária por Jnana, adoração das deidades com motivos egoístas, né, fé em yoga, indiferença em relação à associação com os Vaishnavas, apego ao Varnashram Dharma e muitas outras coisas. No entanto, o Kanishta Adhikari ele pode rapidamente se tornar uma Madhyamadhikari quando essas falsas concepções são removidas através da boa associação, da misericórdia e das instruções adequadas. Quando essas pessoas começam a adorar a deidade de Bhagavan, deve ser entendido então que elas colocaram então a pedra, né, para a fundação de toda a auspiciosidade. Sobre isso não há qualquer dúvida. Eles não têm o defeito de aderir a falsas doutrinas e por essa razão eles não têm qualquer e por essa razão eles têm um pouco, né, da fé verdadeira. A adoração às deidades feita por eles não é como a dos Mayavadis, né, que não tem qualquer traço de fé pelas deidades e que são, na verdade, ofensores aos pés de lótus de Bhagavan. É por isso que as palavras Shraddhaya e Hate, ou seja, ele adora com fé, foram utilizadas no verso 11.2.47 do Bhagavatam para descrever o Kanishta Bhakta. Ou seja, ele tem fé nas deidades. Então, para resumir, um Kanishta Adhikari, por mais que ele não seja qualificado ainda, ele tem um pouco de fé na adoração da deidade. Ele crê que Krishna de fato seja Deus e que ele é um servo de Krishna. Diferente dos Mayavadis ou Gyanis, que podem ter um grande conhecimento teórico, mas que tem uma adoração que fica, vamos dizer assim, poluída, né, ou impedida, né, de se concretizar de fato, pelo fato deles não terem fé de que aquela deidade que eles adoram é de fato a do Senhor Supremo, Shri Krishna. Então, a perspectiva filosófica que reside no coração dos Mayavadis e dos proponentes de doutrinas similares é que Bhagavan não tem forma e que a deidade que eles estão adorando é simplesmente um ídolo imaginário. Né? Sob tais circunstâncias, como pode haver fé nas deidades? Como resultado, existe uma indiferença significativa entre a adoração feita pelos Mayavadis, né,
e aquela feita através de ou por devotos neófitos, né? Vaishnavas canistas. Os Kanishadikari Vaishnavas adoram a deidade com fé, sabendo que Bhagavan possui uma forma pessoal e atributos. Os Mayavadis, no entanto, acreditam que Bhagavan não tem forma ou atributos, e que aquela deidade é, portanto, imaginária e temporária. Neófitos não são culpados da ofensa de ser um Mayavadi, né? E é por isso que eles são então aceitos como Prakrita Vaishnavas, ou devotos materialistas, né? Mesmo que eles não possuam ainda outras características Vaishnavas, eles já são considerados, de uma certa forma, como Vaishnavas. Então, é aqui onde o Vaishnavismo é encontrado, né? Pela força, né, desta única qualidade e pela misericórdia dos sadhus. Eles certamente irão encontrar gradualmente a possibilidade de se elevarem. Os Madhyamadikari Vaishnavas devem ser genuinamente misericordiosos com tais pessoas. E se eles assim o forem, os devotos neófitos, a adoração dos devotos neófitos às deidades e o canto de Harinama deles rapidamente irá se elevar do estágio de abhasa para aquele estágio que é puramente transcendental. Então aqui termina toda a definição dos Kanishta Vaishnavas. E vamos começar então a falar sobre a definição dos Madhyama Vaishnavas. A quarta característica dos Vaishnavas Madhyama é negligenciar aqueles que são inimigos, né, a Bhakti. Agora devemos definir o que é inimizade e descrever os seus diferentes tipos. Dvesha, ou inimizade, é uma atitude específica a qual é conhecida como matsarata, ou inveja, e a qual é exatamente o oposto do amor. Ishvara é o único objeto de amor, e Dvesha é a atitude que está diretamente oposta ao amor por ele. Existem 5 tipos de Dveshas. O primeiro, a falta de fé em Ishvara. Segundo, a crença de que Ishvara é nada mais do que uma potência natural que manifesta todos os resultados das ações. 3. A crença de que Ishvara não tem uma forma particular. 4. A crença de que as divas não são eternamente subordinadas a Ishvara. E 5. A falta de misericórdia. Então, esses são as 5 características, os 5 tipos de Dveshas, que são, na verdade, resultado de inveja, né? Matsarata. Os indivíduos cujos corações estão contaminados por atitudes hostis são absolutamente desprovidos de Shuddha Bhakti. Eles nem mesmo são Prakrita Bhakti, nem mesmo possuem, Prakrita Bhakti, que é a forma rudimentar de devoção, que é a porta de entrada para Shuddha Bhakti, e a qual é representada pelos devotos neófitos e suas adorações às deidades. Os 5 tipos de hostilidade encontradas coexistem com o apego ao desfrute sensorial. Às vezes, o terceiro e o quarto tipo, né, de hostilidade levam a uma forma extrema de ascetismo
ou aversão em relação ao mundo, que culmina então na autoaniquilação. Isso nós podemos ver na vida dos sannyasis mayavadis. Como deveriam os Shuddha-bhaktas se comportar em relação a tais pessoas hostis? É o dever deles ignorá-los completamente. A palavra upeksha, ou negligenciar, não significa que devemos abandonar as relações sociais que são normais entre os seres humanos. Isso também não significa que devemos falhar em tentar amenizar, né, as dificuldades das pessoas hostis, né? Ou então a privação, caso ela venha a ter problemas. Os Grihasta Vaishnavas permanecem dentro da sociedade. Então, eles têm muitos tipos de relacionamentos. Por exemplo, com parentes que através do casamento, né, e outros através também dos negócios, através, enfim, de ter que manter as suas propriedades, cuidar de animais, né, através também do esforço de mitigar o sofrimento alheio e através também de suas posições como cidadãos dentro do Estado. Essas diferentes relações sociais, elas acabam levando a uma conexão com as pessoas hostis, né? E evitá-las não significa que devemos abandoná-las por completo, né? Ignorá-las por completo, não significa isso. Então, muito cuidado quando a gente diz que não deve se associar com pessoas materialistas, contrárias a Bhakti. Não significa que você vai virar a cara para todo mundo, vai falar com ninguém, não é isso. Associação significa dar intimidade, né, praticar junto, fazer coisas juntos, isso é associação. Tá bom? Isso é associação. Não seja um fanático, achando que você vai agora eliminar de uma vez por todas da sua vida todo aquele que é contrário a Bhakti ou que não é favorável a Bhakti, como se isso fosse possível, né? Então, muito cuidado. Tem muito devoto que entra nessas paranoias de fanatismo, né, e acaba, né, na verdade, se tornando de fato hostil para todos. Né? E o devoto não pode ser dessa maneira, né, hostil. Tá? Ele tem que selecionar aqueles com os quais ele vai abrir seu coração, abrir sua mente, ter amizades, fazer práticas espirituais, mas ele não vai irrestritamente simplesmente cortar qualquer tipo de relacionamento com aqueles que são hostis a Bhakti. Tá? Alguns membros da nossa própria família podem inclusive manifestar um comportamento malicioso, né, como resultado das suas atividades pecaminosas de vidas passadas. Devemos abandonar essas pessoas? Certamente não. Devemos lidar com elas sem apego, né, e mantendo apenas os nossos deveres mundanos, né, que são necessários de uma relação. Mas você não deve se associar com elas para assuntos espirituais. O Upeksha deve ser aplicado desta maneira. A associação espiritual significa se encontrar com os demais para um propósito espiritual, de avanço espiritual, para falar sobre tópicos sobre a verdade eterna e para prestar serviço recíproco, né, e para o bem-estar do despertar da devoção, dos sentimentos devocionais das pessoas. O Upeksha significa evitar a associação com pessoas
as quais Perdi aqui. Significa evitar a associação com pessoas as quais esses tipos de trocas não são possíveis, tá? Então, isso significa upeksha. Quando uma pessoa hostil, né, que adotou a discórdia ou opiniões inconsistentes, houve a glorificação de Shuddha Bhakti ou instruções virtuosas sobre Bhakti, ela imediatamente irá retrucar com algum argumento fútil, né, o qual não é benéfico para você e nem para ela. Ou seja, você tem que evitar que ela cometa ofensas a Bhakti. Então você não pode querer ficar provocando uma pessoa que é hostil, porque no momento em que ela comete uma ofensa, isso atrapalha a vida espiritual dela. Então você tem que ter maturidade para saber que, primeiro, você não vai convencer ninguém de nada através de argumentação, né? Porque se a pessoa não tiver sukriti, maturidade espiritual, para conseguir entender, não adianta, você pode explicar 1000 vezes, ela não vai. Tá? E outra, você só deve explicar, pregar para pessoas que têm interesse. Pessoas que vêm para te ouvir. Mesmo que ela discorde, mas o fato dela ter interesse já faz com que ela não seja hostil. Ela não vai cometer uma ofensa. Entende? A diferença é essa. Então devemos evitar tais argumentos infrutíferos, inúteis, e interagir com tais pessoas apenas para o necessário dentro da rotina, né, dos afazeres sociais. Alguém pode pensar que deve incluir pessoas hostis entre os ignorantes e, portanto, conceder misericórdia a elas. Mas, se assim for feito, né, se ela assim o fizer, não, essa pessoa não conseguirá ajudá-las, né, e apenas irá prejudicar a si mesma. Nós devemos ser benevolentes, mas com cuidado. Então, os Madhyamadikari e Shuddha Bhaktas devem certamente seguir essas 4 instruções. Se eles falharem em seguir neste caminho, eles então serão culpados de terem se comportado inadequadamente, então falharão, né, em cumprir, né, com aquilo para o qual eles foram qualificados. Então isso é considerado um grande defeito, assim como é explicado no Srimad Bhagavatam 11.21.2. Sweswedi kareyanishta saguna parikritita viprayasta tudosha syad ubhayor esha nishchaya. Para ficar firmemente estabelecido nas tarefas, devemos não somos autorizados para executar isso, né, como uma boa qualidade, enquanto que falhar em não cumprir é um defeito. As boas qualidades e os defeitos são definidos desta maneira. Bom, em outras palavras, as boas qualidades e os defeitos são determinados de acordo com a qualificação de cada um, e não por qualquer outro critério. De acordo com os Shastras, o Madhyamadikari Shuddha Bhakta deve desenvolver prema por Krishna e amizade pelos devotos puros. Ele deve ser misericordioso com o ignorante e deve negligenciar aqueles que são hostis. Então esses são os deveres de um Madhyamadikari. O nível de amizade que o Madhyama Bhakta estabelece com outros Bhaktas deve estar ligado diretamente ao nível de avanço que ele tem em Bhakti.
O nível de misericórdia que ele concede, né, aos ignorantes depende do nível de sinceridade ou de tolice que esses mesmos apresentam. E o nível, não, e a extensão a qual ele negligencia as pessoas hostis depende também do nível de hostilidade delas. O Madhyama Bhakta considera todas essas coisas enquanto ele interage com os demais no tocante aos afazeres espirituais. Os afazeres mundanos devem ser conduzidos, né, de maneira direta, né, mas devem ser sempre executados com a consideração de que a meta última é o espírito, é o benefício espiritual. Então, assim, um residente de Bharagati, conhecido como Nityananda Das, interrompeu dizendo: qual é o comportamento de um Uttama Bhakta? Então Babaji Maharaj disse: irmão, você fez uma pergunta que eu estava ainda no processo de respondê-la. Deixe-me terminar de dizer o que eu preciso. Eu sou um velho, né, e minha memória já está começando a falhar. Se o assunto for mudado drasticamente, abruptamente, eu irei me esquecer para onde eu estava indo. Então Haridas Babaji Maharaj, ele deu esse toque nesse Vaishnava que o interrompeu. O Haridas Babaji Maharaj, ele era muito estrito, né? Embora ele nunca encontrasse ou buscasse por defeitos nos outros, ele sempre respondia rapidamente quando alguém falava de maneira inapropriada. Todos ficaram surpresos, né, ao ouvir as suas palavras. Novamente, ele ofereceu reverência a Nityananda Prabhu aos pés daquela árvore de figueira da Bengala e concluiu a sua fala. Ele disse: quando a Bhakti de um Madhyama Vaishnava progride além dos estágios de Sadhana e Bhava, ele então chega no nível de Prema e fica extremamente condensado. Neste momento, um Vaishnava se torna um Uttama Bhakta. O Srimad Bhagavatam 11.2.45 descreve os sintomas de um Uttama Vaishnava da seguinte maneira: Sarva bhuteshu ya pashe bhagavad bhavam atmana bhutani bhagavati atmani esha bhagavata tottama. Aquele que vê, né, sua própria Bhagavad Bhava, ou humor estático de atração por Shri Krishna Chandra, dentro do coração de todas as divas, né, e vê todos os seres vivos dentro de Krishna Chandra, é um Uttama Bhagavata. Um Uttama Vaishnava, ele percebe todas as entidades vivas amando o Senhor Supremo, né, com a mesma maneira, né, com o mesmo sentimento de amor transcendental que ele também nutre, né, por Krishna. Então o Uttama Adhikari, ele reflete, ele vê nos outros o reflexo de si mesmo. Então ele acha que todo mundo está no nível de Bhakti que ele possui, só que ele na verdade não reconhece isso como sendo dele. Ele acha que ele não tem Bhakti e que todos têm Bhakti. Ele também percebe que Bhagavan, ele sente uma atitude recíproca de amor por todas as entidades vivas. Um Vaishnava Uttama, ele não tem a disposição, não tem outro, né, interesse do que este humor pelo amor transcendental. Outros humores surgem de tempos em tempos, de acordo com diferentes circunstâncias, mas eles são todos transformações deste prema. Por exemplo, Shukadeva Goswami era um Uttama Bhagavata.
mas ele descreveu Kamsa, em outras palavras, não, em palavras como, por exemplo, Bhoja Panchula, né, uma desgraça para a dinastia Bhoja. Embora pareça que essas palavras foram faladas de maneira hostil em relação a Kamsa, elas são, na verdade, uma manifestação de prema por Krishna. Quando, quando o Shuddha Prema se torna a vida, né, de um Bhakta, ele é conhecido então como Uttama Bhagavata. Nessas condições aqui, não há nenhuma distinção mais entre amor, amizade, misericórdia e negligência, como no caso do Madhyamadikari. Todos os comportamentos se tornam uma manifestação de prema. Né? Todos os comportamentos dele, né, do Tama, se tornam uma manifestação de prema. E não há nenhuma diferença entre e não há nenhuma diferença para os seus olhos, né, entre um Kanishta, um Madhyama ou um Uttama Vaishnava. Tampouco há nenhuma diferença entre um Vaishnava e um não Vaishnava. Esta condição avançada é extremamente rara. Tá? É por isso que um Acharya, quando ele vem a esse mundo pregar, ele precisa descer a plataforma de Madhyamadikari para poder ter o discernimento e agir de maneira, vamos dizer, adequada com cada nível de Vaishnavas, dando aquilo que eles precisam. Por quê? Se o Acharya permanecesse no nível de Uttamadikari, ele jamais iria conseguir conduzir o seu discípulo né, dentro do progresso de Bhakti, porque ele já ia achar que aquele discípulo já era perfeito. Por quê? Porque ele vê a alma do discípulo já servindo a Krishna num estágio de perfeição que existe dentro dele, mas que não existe dentro daquele discípulo ainda. Tá? Então todos os grandes acharyas que são devotos puros, eles não estão atuando como Uttama Adhikaris, eles estão atuando como Madhyama Adhikaris. Isso é muito importante entender. Tá? E aqueles que continuam atuando como Uttama Adhikaris, eles não podem, não têm condições de instruir aos demais. Né? Que era no caso de, por exemplo, Gaura Das Babaji Maharaj, né? E outros que simplesmente tinham que ficar isolados, né? Entre aspas, né? Por conta deles não conseguirem, de fato, interagir, né, com a sociedade de uma maneira, vamos dizer, racional, né, coerente, né, para serem capazes de auxiliar cada devoto no seu processo espiritual. Tá bom? Muito bem. Ainda falta bastante para terminar esse capítulo. A gente vai dar sequência, então, na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha. Patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.